As meninas do Flamengo ontem aplicaram uma sonora goleada nas viceínas, 6-1. Elas fizeram questão de repetir o placar que a equipe masculina aplicou no final de semana na equipe masculina viceína. No futebol, seja no masculino, seja no feminino, o Flamengo sempre vai golear os viceínos. Até rimou. Nação, eu tenho boas notícias nesse vídeo para vocês sobre a questão da renovação contratual do Gabriel, que voltou a ser pauta discutida de segunda-feira para cá. Também tenho boas notícias a respeito do volante Alan. Agora, nem tudo são flores no Flamengo e algumas notícias não são nada agradáveis. Mas aqui é se falar da verdade, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Eu sou Fabrício Lopes e você está no canal Resenha Rubro-Negra, no nosso programa matinal, o Café com Resenha, aquele programa que a gente traz as primeiras e principais notícias do Mengão queridão para você, torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negra. Hoje, terça-feira, dia 4 de junho de 2024, temos muitas informações para trazer para vocês. Mas antes, eu peço para que você verifique se você já é inscrito no nosso canal. Se não for, é um bom momento para se inscrever. Precisamos continuar crescendo para continuarmos trazendo as informações do Flamengo aqui na plataforma vermelhinha. Sonhamos em atingir novamente os 600 mil inscritos que nós tínhamos no canal grande antes da politicagem do Flamengo nos tirá-lo. Por isso, se inscreva no nosso canal e recomende o nosso canal para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras. Faça aquela propaganda boca a boca para ajudar a gente a crescer. A gente só conta com você que está aí do outro lado. Aqueles 3 Cs também são fundamentais. Curta, comenta e compartilha. Assim, você faz com que o YouTube seja obrigado a nos divulgar também. Estamos contando muito com a ajuda de vocês. Ó, você tá no Liverpool, certo? Sei. Depois do Liverpool você vai pra onde? Flamengo. Vem pro Flamengo. Ó, você, Arrasca, De La Cruz, Varela e Matias Vinha. Eu vou te trazer pro Flamengo. Esse time, mano. Você vai vir? Vou ir. Já era, pai. O homem vai vir pro Flamengo. Esqueça tudo. Nação, mais um cria do Flamengo deixa o ninho do urubu. Nesta quarta-feira, Daniel Cabral, volante de 22 anos, deve assinar com Estrela Amadora do México um contrato de 4 anos. O Flamengo não receberá nenhuma compensação financeira. O contrato do jogador estava para terminar, mas o Flamengo conseguiu manter 50% dos direitos federativos do Daniel. Se o Daniel vingar lá na Europa, como eu acredito que vingue, quando o Estrela Amadora resolver vendê-lo, metade ficará para o Flamengo. Daniel foi tido como uma das melhores revelações de volante do Sub-17 no Brasil. Chegou a ser campeão mundial pela seleção brasileira como capitão, mas as seguidas lesões acabaram atrapalhando a carreira do atleta, que ficou muito tempo parado e por isso não conseguiu se destacar nos profissionais. Há inclusive quem diga que quando ele tinha os 17 anos em comparação com o João Gomes, ele era muito melhor. Então, é mais um jogador do Flamengo deixando a equipe rubro-negra para alçar voos na Europa. O Flamengo está com uma ponte muito interessante aí com Portugal. Outro jogador que pode deixar o Flamengo também na próxima janela é o Wesley. O Famalicão contatou o Flamengo com a intenção de levar o jogador por empréstimo de uma temporada para Portugal. O Flamengo até vê com bons olhos a ida do Wesley para lá, mas quer que após uma temporada, aliás, após 20 jogos, o Famalicão seja obrigado a comprar o Wesley em definitivo, situação que ainda não foi bem digerida pela equipe portuguesa. Caso a equipe portuguesa aceite ou faça uma contraproposta, o Wesley pode ser mais um a deixar a equipe rubro-negra. E o Flamengo precisa da saída do Wesley para tentar um outro lateral direito. O Flamengo vê com muitas dificuldades a contratação de um lateral direito e neste momento não é a prioridade rubro-negra. Vai virar a prioridade se o Wesley ou Varela deixarem a equipe do Mengão. Falando em Varela, Nico, Arrascaeta e Matias Vinha se apresentaram nesta segunda-feira à seleção uruguaia. Conforme eu falei para vocês, o técnico Marcelo Bielsa vinha convocando os atletas aos poucos. Bielsa entendeu o momento de cada atleta com seu clube e esperou a melhor data para poder convocá-los. O Varela, por exemplo, ainda não tinha a mais vaga ideia de que seria convocado.
foi convocado nesta segunda-feira e nesta segunda-feira se apresentou à seleção uruguaia. Eric Pulgar também se apresentou à seleção chilena. Então, hoje, o Flamengo está desfalcado de 5 atletas. Matias Vinha, Arrascaeta, Nico, Varela e Eric Pulgar. O detalhe é que esses jogadores só retornarão ao Ninho do Urubu pós-Copa América. Como eu havia informado para vocês, o Flamengo até chegou a tentar a liberação desses atletas junto às suas seleções. Mas foi aquilo que eu falei para vocês, Marcelo Bielsa não abriria mão de maneira nenhuma desse quarteto para poder estar concentrado junto com o grupo, se preparando para essa Copa América histórica. É uma Copa América que vai ser realizada nos Estados Unidos e que é para nós como se fosse o Super Mundial de Clubes da FIFA do ano que vem, é essa Copa América. E o Uruguai tem muitas chances de levar a competição. Uruguai, Argentina e Brasil são as 3 equipes favoritas ao torneio. Agora tem um detalhe, pessoal. O Flamengo vai ficar sem esses 5 atletas por pelo menos 10 jogos de Campeonato Brasileiro que ocorrerão na data FIFA. Esse número pode chegar até 11 se o Uruguai, por exemplo, chegar à final. Menos mal que o Dorival Júnior resolveu poupar os atletas brasileiros do Flamengo, porque senão o problema poderia ser bem maior, com Pedro, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas também deixando a equipe. O Ayrton Lucas deve retornar em breve à função de lateral esquerdo. Está previsto para que ele possa retornar no dia 16 de junho contra o Atlético Paranaense. Há esforços sendo feitos para que ele possa enfrentar o Grêmio, mas a volta do Ayrton Lucas contra o Grêmio é visto como bem remota. O técnico Tite vai poder improvisar por ali, Léo Pereira, chamar o Zé Wellington da base, ou até mesmo o Carbone para atuar naquele setor. O Carbone que atuou naquele setor no amistoso contra o Philadelphia no início desse ano. Opções o técnico Tite tem. Se são as melhores opções? Claro que não. Mas é o ônus do bônus. Ter jogadores selecionáveis levam a isso. E é claro, a isonomia foi jogada no lixo nos últimos dias com essa situação do Flamengo. Se o Grêmio não tinha campo para jogar, o Flamengo não tem meio time titular para poder jogar nessa data FIFA. Mas e daí? Se é com o Flamengo, tudo pode. Grêmio e Inter, por exemplo, ainda não chegaram no acordo de onde será realizado o Grenal. Como o Grêmio não tem como mandar o seu jogo no Olímpico, o Inter não abre mão de jogar a volta no Beira-Rio. E aí o Grêmio reclama mais uma vez da isonomia. Se o Grêmio tem que jogar fora, o Inter tem que jogar fora também. Seriam 2 campos neutros. Mas o Inter não abre mão da isonomia, o que é um tapa na cara de todos os torcedores brasileiros, porque enquanto o Internacional não abre mão de ter vantagem sobre o seu rival, o Flamengo jogará com meio time a menos essa temporada de Copa América e o Grêmio será obrigado a jogar dentro da arena do Inter. Que isonomia é essa que os gaúchos tanto prezam? A isonomia só vale quando é para eles, quando é para os outros não. E a CBF? A isonomia mora onde? Só para os clubes gaúchos? E prestem atenção, estou falando apenas de futebol. Já deixou o seu like? Já se inscreveu no nosso canal? Não? Então bora inscrever agora e recomendar o nosso canal para os seus amigos e suas amigas rubro-negras. Se nós temos 5 desfalques, soma mais um aí, é o Alan. Para esse jogo de dia 13 contra o Grêmio, dificilmente o Alan estará em campo. Teremos aí o Igor Jesus assumindo a vaga de primeiro volante. Não vejo grande perda. Se o Igor Jesus estiver num bom dia, tudo vai dar certo para o Mengão queridão. Mas a lesão do Alan foi de grau 1 e ele vem sendo preparado para retornar contra o Atlético Paranaense. Portanto, devemos ter contra o Atlético os retornos de Ayrton Lucas e de Alan, o que faz com que o Flamengo fique um pouco mais forte nessa era de Copa América, que vai ser decisiva. É 1/3 do Campeonato Brasileiro sendo jogado na Copa América, tem os nossos 5 titulares. Aí eu pergunto para vocês, para o lugar do Arrascaeta é o Lohan, para o lugar do Nico é o Gerson, para o lugar do Gerson é o Luiz Araújo, para o lugar do Alan é o Igor Jesus, para o lugar do Matias Vinha é o Ayrton Lucas. Esse time ainda continua forte, esse time ainda continua em condições de pleitear os primeiros lugares no Campeonato Brasileiro?
Coloca aí nos comentários que eu quero muito, muito, muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso que vem acontecendo nesse momento com o Flamengo, tá? Agora nós vamos falar sobre a renovação do Gabriel Barbosa e isso vai dar um bocado de pano para manga, tá? O Gabriel entrou na goleada sobre o Vasco, fez o 6º gol do Flamengo, beijou muito o manto sagrado, reverenciou a torcida rubro-negra, não foi vaiado e voltou a cair nas graças de boa parte da nação rubro-negra. É claro que tem alguns torcedores que não perdoam de jeito nenhum as atitudes do Gabriel com o Flamengo. Mas talvez, e só talvez, tenha sido um choque de realidade que tenha caído sobre o atleta e talvez agora ele seja mais humilde, entenda mais qual é o seu lugar, até porque o Gabriel achou que choveriam propostas para ele, mas as propostas em forma de sondagem que chegaram para ele até o momento são sondagens bem piores do que a situação atual dele no Flamengo. Nenhuma sondagem, nenhuma proposta extraoficial que vem chegando ao Gabriel sequer esbarrou no salário que ele recebe hoje no Flamengo. Desvalorizado no mercado pelas suas atitudes e pelas suas apresentações, cada dia mais o Gabriel vê que o melhor para ele é permanecer no Flamengo. E isso pode gerar uma nova atitude nos bastidores do Gabriel Barbosa. É bem verdade que essa atitude ainda não aconteceu. Ele ainda continua bem isolado, continua se sentindo muito injustiçado, continua achando que ele deveria ter mais reconhecimento por parte da diretoria rubro-negra e por parte dos seus colegas de trabalho, e ele não tem. Quando dizem que ele tem o apoio da diretoria, ele não tem o apoio da diretoria. Rodolfo Landim sequer conversa com o atleta. Rodolfo Landim está extremamente chateado com as atitudes que o atleta vem tomando. É a camisa do Corinthians, é versículo do Corinthians, é a barbicha aparecendo com a barbicha do Mosqueteiro. São muitas as coincidências recentes do Gabriel que irritaram demais a diretoria rubro-negra, a real diretoria rubro-negra. Vocês sabem que nós temos a diretoria de futebol, formada por Marcos Braz e Bruno Spindel, e temos a cúpula de futebol do Flamengo, formado pelos membros do Conselho de Futebol, entre eles Rodolfo Landim, Marcos Braz, o Belotti, que é o CEO do Flamengo, o Diogo Lemos, o Bernardo Amaral, entre outros. Ali, gente, é só o Marcos Braz mesmo que ainda apoia o atleta. Então, qual é a situação hoje da renovação contratual do Gabriel? Bom, primeira coisa que é esperado do atleta é uma mudança interna. O próprio grupo de jogadores não aceita mais o Gabriel como aceitava antigamente. Dentro do grupo de jogadores, ele já não vem tendo um relacionamento legal. Os caras não fazem muito caso dele, não é o primeiro a ser chamado para contar uma piada, ou para participar de um jantar, ou para ter uma conversa com os demais jogadores. Ele hoje é um jogador isolado. A Fabrício, mas o Rincon e o Edilson no Corinthians, eles mal se falavam. Sim, mas o Rincon tinha muita gente ao lado dele, o Edilson tinha muita gente ao lado dele, e eles conseguiam conviver numa boa no CT do Corinthians, sem um conversar com o outro. No caso do Gabriel é um isolamento mesmo. Não tem nenhuma ala que combine com o Gabriel. Hoje o que tem é o Gabriel puxando papo com um ou com outro aqui, e aí os caras vão e respondem por educação. Mas aquele clima amistoso, de amizade, de parceria, de companheirismo, não existe. Então a primeira coisa é uma mudança interna do Gabriel, até com funcionários do Flamengo que também não conseguem entender como o Gabriel mudou tanto para pior em 5 anos. Então é esperado uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento ela está sendo observada diretamente pelo Rodolfo Landim, porque ele quer ver, através de olhos e ouvidos, dentro do ninho do urubu, se realmente ele está mudando o comportamento com todos. E o Landim tem olhos e ouvidos dentro do CT para poder passar para ele diariamente como que o Gabriel está se comportando. Se eles tinham olhos e ouvidos na casa do Gabriel, imagina no CT. E essa informação, ela vai chegar ao Landim sem passar pelo Marcos Braz, porque o Landim já entendeu que o Marcos Braz, ele está inclinado a realizar não só a renovação contratual do Gabriel, como realizar a renovação aceitando algumas exigências que o Gabriel colocou na mesa. Mas nós vamos falar já já da questão do Marcos Braz. Então essa questão da postura do atleta é a primeira coisa
que faz com que o Flamengo observe a longo prazo se vai rolar a renovação contratual. Uma outra situação é que o Flamengo vem procurando no mercado outro atacante e o Flamengo vem tendo muitas dificuldades para conseguir substituir o Gabriel Barbosa. O nome que o Gabriel já criou no Flamengo faz com que o clube tenha que buscar um atacante que chegue e resolva o problema do Flamengo imediatamente, que faça a torcida meio que esquecer da troca de liberar o Gabriel para esse centroavante que está chegando. O nome do Roberto Firmino foi muito considerado no Flamengo. O grande problema é o alto salário do jogador, coisa que eu já havia dito para vocês, ele recebe o terceiro maior salário entre os brasileiros em atividade no mundo, perdendo apenas para Neymar e Oscar, e esse é o grande entrave. O clube árabe também não fez muita força para liberar o jogador. Havia um racha entre Firmino e diretoria do clube árabe, mas esse racha não foi suficiente ainda para que houvesse uma rescisão contratual. E como eu vinha dizendo para vocês, o Flamengo tentaria o Firmino sim, caso ele saísse de graça lá do mundo árabe. Senão, as tratativas não aconteceriam. E como até o momento não aconteceu, e pelo que a gente sondou, não deve acontecer um racha entre Firmino e diretoria do clube árabe, fica inviável para o Flamengo. E esse receio de não conseguir um atacante melhor no mercado também pesa a favor do Gabriel. O Super Mundial de Clubes no ano que vem, o Flamengo precisa de nomes fortes, de nomes que possam lutar pelo Mundial. E nome é uma coisa que o Gabriel tem. Mesmo não atuando tão bem, a diretoria rubro-negra nutre a expectativa de que uma hora ele possa vir a render. E por isso ainda aguarda para ver o que vai acontecer com o Gabriel. Agora, politicamente, também há um jogo que favorece o Gabriel. A oposição do Flamengo vem estudando a possibilidade de renovar com o Gabriel, com cláusulas mais pesadas do que as que já existem hoje. A oposição pensa em se aproximar do Gabriel e, sem querendo, transformá-lo aí num cabo eleitoral para derrotar Rodolfo Landim e seus aliados no fim do ano nas eleições para a presidência do Flamengo. Esse receio também faz com que o Landim repense a situação do Gabigol. E, por último, a saída do Gabriel para um rival no Brasil, podendo ter uma reviravolta na carreira e prejudicando, assim, a gestão do Landim ou a gestão que vai permanecer no Flamengo. Soma-se a isso a questão do Marcos Braz, que quer a renovação do Gabriel Barbosa, que sempre quis a renovação do Gabriel Barbosa. Inclusive, se não vazassem os termos contratuais, o Gabriel teria hoje o maior contrato sul-americano em atividade. Graças aos vazamentos, a gente pôde lutar contra, o Landim viu a pressão e segurou a renovação do Gabriel. Marcos Braz enxerga com temor a substituição de Gabigol no elenco rubro-negro hoje. Portanto, pessoal, ainda, pelo que eu apurei, não houve o martelo batido para a renovação do Gabriel, mas os pontos já foram colocados e só depende do Gabigol. Hoje, há uma boa vontade do Flamengo em renovar, desde que ele modifique comportamento e sua situação profissional dentro e fora de campo. Só depende do Gabriel. Para mim, a minha opinião agora, qualquer jogador que for benéfico ao Flamengo, tá ok para mim. E ser benéfico para o Flamengo é render dentro de campo e ter um contrato compatível com aquilo que ele rende dentro de campo. Sendo assim, eu não ligo para nomes, não mais. Para mim, o que importa e sempre importou é o Clube de Regatas do Flamengo. Nação, essas foram as notícias que a gente tinha para passar para vocês nesta primeira hora. Eu espero que, além de ter se informado, você tenha se divertido bastante. Curta, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever e de nos recomendar para que a gente possa continuar crescendo e vindo aqui todas as manhãs, tardes, noites, trazendo as notícias do Mengão. Ó, vou deixar no chat, vou deixar no comentário fixado e vou deixar também na descrição o link para você se inscrever no canal Central do Fla. Quanto mais vocês se inscreverem lá, mais forte nós ficamos aqui. Jornal VVP, live, ao vivo, todos os dias, às 13h40. Eu espero vocês. Tenham todos uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo, nação. Saudações rubro-negras.